Faz parte do marketing? Faz também. Porque quando a equipe comercial roda e a gente está sempre conversando, né? Como é que tá o mercado, como é essa visita que ele teve no interior do Mato Grosso, como é que foi lá no Nordeste, como é que foi no Sul, etc. Sempre traz, tem um concorrente ou uma outra empresa que está fazendo isso, está fazendo aquilo. E o comentário sempre vem muito no sentido da rapidez de entrega, né? Então a gente está sempre olhando para isso nesse sentido. A gente tem parceiros logísticos, como eu comentei, né? Hoje para hoje, né? Onde eu tenho centro de distribuição, onde eu não tenho, que também entrego, tá? No interior do Maranhão, no interior do Mato Grosso, né? No Pará, tal, também faço. Mas estou sempre buscando a melhor forma de fazer. Cross-docking, consolidando carga, tentando fazer um retorno. A gente usa diversos modais, até ônibus a gente usa para fazer entrega de papel no sentido de buscar o menor lead time possível. Às vezes até... Eu brinco com o pessoal, né? A gente tem que ter uma visão de negócio. A logística tem que ter visão de negócio. O que significa isso? Muitas vezes vai ter um frete que é até um pouquinho maior, mas você vai chegar no mercado que você não chega hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, para falar com profissionais que são referência para todos os outros profissionais do nosso setor. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Aquiles Rodrigues. Aquiles é Head de Torre de Controle aqui da NS Tech. Aquiles, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado pelo convite, Marcão. Sempre um prazer estar por aqui. Valeu. E hoje, quem está aqui com a gente é o Eduardo Botelho Lotti, que é diretor de supply chain da Suzano. Botelho, demorou, mas a gente conseguiu te trazer aqui, né? Então, obrigado pela tua presença aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Guapo. Muito prazer aí estar com vocês aqui hoje. Sou aí já ouvinte, né, dos podcasts do NSTech. Já ouvi alguns colegas falando aqui. Um prazer estar com vocês. Boa. Botelho, você trouxe um presentinho aí pra gente deixar na nossa estante? Eu trouxe aqui, né, 2 versões aqui do copo bio da Suzano, né? É um copo feito com papel cartão, com uma resina biodegradável, que a Suzano está aí no mercado. Bacana. Né? Um dos produtos aí que fomenta a sustentabilidade. Então, trouxe 2 exemplares para vocês aí. Legal, vamos colocar na nossa estante aí para ir preenchendo aí essa nossa estante aí com os convidados. Um aqui, outro aqui do lado. Legal, valeu. Beleza, vamos lá. Botelho, mas assim, para quem não te conhece... eu sempre peço aqui para os nossos convidados, em 30 segundos, se apresentarem. Quem é o Eduardo Botelho Lotti, para quem ainda não te conhece? Então tá bom. Bom, eu sou natural de Brasília, sou formado em engenharia mecânica, sou casado, tenho 2 filhos, estava comentando aqui, um de 7 anos, um de 7 meses. Então estou nessa jornada aí. Estou na linha de supply chain aí tem aproximadamente mais de 15 anos, já trabalhei em ferrovia, trabalhei em outras indústrias. Sou uma pessoa que tem uma visão otimista, do Brasil, né? Sou, de certa forma, um certo patriota, então gosto muito de trabalhar aqui no Brasil. Acho que a logística e o supply chain no Brasil é um desafio. Eu converso e brinco com o pessoal que quer fazer um MBA de logística, vem trabalhar no Brasil, né? Porque os desafios são tantos, né? E não é só a questão logística em si, é a questão tributária, é a questão financeira, é a questão da infraestrutura, né? É a questão dos gargalos que a gente tem aqui, mas a gente sempre consegue encontrar uma forma para poder vencer esses gargalos. Então, acho que essa é a minha visão. Legal. Eu sempre costumo dizer assim que o melhor da logística do Brasil é o profissional de logística, né? O cara tem que ser muito resiliente para poder fazer muito isso, versátil, né? É isso mesmo. Legal. Botelho, e você começou lá em logística como trainee na ALL, né? E você é engenheiro, né, de formação, e também sempre uma curiosidade nossa, assim, o que aconteceu que você foi parar lá na LL, né? Como é que você veio parar no setor de logística, supply chain? Como é que foi esse teu começo aí? Boa. Bom, quando eu estava na faculdade, né, eu já via fazendo alguns estágios, já estava ali numa linha. Eu sou engenheiro mecânico, mas engenheiro mecânico tem a parte de produção, né? Então já havia ali uma questão de produção dentro da carreira acadêmica. E fiz alguns trabalhos relacionados a isso. Dentro dos estágios ali, eu consegui me aproximar um pouco, entender um pouco mais como é que era essa questão. Na época, era mais logística, menos supply chain, mas nesse sentido. E aí, fui lá e fiz alguns programas de trainee, né?
Passei em dois ou três, não me lembro exatamente agora, e optei por ir para a LL na época, né? Me envolvia mudar de cidade, eu estava em São Paulo, fui para Curitiba. Era uma empresa relativamente nova, né? Advinda lá da concessão da ferrovia, e ela estava expandindo para a questão intermodal na época, né? Então, quando eu entrei, eu tinha essa visão de poder participar desse momento ali, dessa empresa que estava, né, em desenvolvimento. Tinha a questão do grupo 3G também, que, né, era participante lá da LL na época. Empresários, né, muito famosos aí no Brasil também tinham um quê disso daí, também fez parte ali da minha ida para a LL na época. E eu não me arrependo, foi muito bom, uma escola excelente aí para ter muitos colegas aí que estão espalhados em diversas empresas que são advindos de lá. Legal. Você falou que na LL você trabalhou tanto na operação ferroviária quanto rodoviária, né? Eles estavam começando ali com intermodalidade, né? Como é que foi essa experiência do ponto de vista de alguém que estava começando e que, cara, imagino que assim, você não tivesse visto tanta coisa de logística e trem e caminhão e essas coisas todas não tinha nem ideia. Universidade, né? Como é que foi isso lá no começo? Mas foi muito legal porque meu pai é engenheiro de transportes. Ah, é? Meu pai é engenheiro civil na parte de transportes. Tá no DNA, pô. Então, tinha um pouco disso também, isso eu acho que eu não esqueci de falar. Mas e a linha do meu pai era uma linha mais de transporte urbano, então era simulação e desenvolvimento de expansão de cidades, aonde que vai ser a estação de metrô, onde que não vai, as linhas de ônibus, etc. Então ele trabalhava nessa linha. Trabalhou até muito tempo na CET, inclusive, aqui em São Paulo. Tá. Ele estava mais numa linha do setor público. E aí quando eu fui para a LL, falei, nossa, os trens, os caminhões, eu estava encantado com aquele negócio, né? E era muito legal, porque no começo você de fato participava daquilo, né? Então você ia para campo, como nos programas ali iniciais, né? Participar de viagens de trem, inclusive, né? Ir lá com o maquinista em diversos locais, por horas e horas, às vezes, né? Eu entrei na parte rodoviária e aí também viajava muito com motorista, tinha muito trânsito internacional, uma vez até me lembro até hoje, peguei um caminhão em Curitiba, eu fui lá a Córdoba, na Argentina, 4, 5 dias no caminhão. Nossa. Então eu ia junto com o motorista, parava, o motorista dormia na boleia, eu dormia num hotelzinho ali no posto de gasolina. Então são experiências que, né, te traz muita bagagem naquele começo que você não sabe nada, né? Você está querendo aprender como é que funcionam as coisas. Então levo muito isso comigo, desde essas experiências, tanto no trem quanto na rodovia. E aí depois comecei a fazer projetos, né? Onde você tinha que dimensionar frota, tinha que dimensionar, né, uso de pneu, manutenção, consumo de combustível, né, etc. Como é que você faz para determinar, né, os ranges, né, se vai para lá, mais para cá, vai gastar menos, vai gastar mais, depende do local, do relevo, etc. Até na época eu fiz um simulador lá dos programas de trainee para poder, né, calcular esses custos, etc. Para a LL entrar na época nos bids lá, né, nas concorrências para poder fazer o transporte internacional. Estava muito no setor automotivo na época. Legal. E como é que você vê hoje o modal ferroviário? Assim, isso, sei lá, isso faz o quê? Mais de 15 anos, talvez você esteja lá, você estava lá na LL, né? E hoje, depois, com toda a tua experiência e tudo que você passou, não sei se hoje vocês usam esse modal ou não, mas como é que você vê esse modal hoje no Brasil? Sim, a Suzano é um grande usuário do setor aí ferroviário. Cara, eu sou um entusiasta da ferrovia, eu acredito muito no potencial da ferrovia, acho que ela é um modal importantíssimo. Ela não é um modal para todo tipo de carga. Eu brinco muito que a ferrovia ali, a sua carga deve ter um DNA ferroviário e, portanto, aí você tem que ir de fato atrás da ferrovia, né? O Brasil é um país continental, né? Usa a ferrovia, mas eu acho que tem um potencial para usar muito mais, né? Encontrar formas para colocar outras cargas que eventualmente hoje não tem aquele, como eu comentei, DNA ferroviário, mas ela possa vir a ter. Vai ter algumas que, vamos lá, nunca vai ter, mas boa parte delas pode haver essa migração. Um dos meus trabalhos grandes no começo da LL foi exatamente essa migração. Então eu comecei a trabalhar no transporte de container na ferrovia. E tava, não vou dizer começando, mas assim, não tava muito longe desse começo. Então meu trabalho era desenvolver os terminais, né, no interior do país, para fluxo para porto, né, majoritariamente. Encontrar uma forma de tornar isso mais competitivo, né? Obviamente há uma competitividade natural de custo, mas também uma questão de segurança, tem outras questões que envolvem também a ferrovia que trazem, né, vantagens aí para o embarcador. Mas eu acredito muito sim no potencial ferroviário que o Brasil tem. E a gente estava conversando outro dia sobre a Norte-Sul, né, que estava para ter a inauguração aí, mas não teve, eu acho que vai ter logo. Acho que vai
destravar muitos fluxos aí. Nós também estamos olhando para Norte-Sul aí, que agora, assim, realmente você vai ter desde o Itaqui lá no Maranhão até Santos aqui, né? Tudo conectado. Isso vai trazer um potencial grande aí para o Brasil. Fora as outras que estamos falando da Oeste-Leste, no interior da Bahia, tem muito projeto aí para acontecer. Eu acho que eu tenho essa visão otimista. Às vezes as coisas acabam demorando muito no Brasil, né? Me lembro até hoje, estava na Votorantim, depois nós vamos falar aí de carreira, mas eu fiz um plano diretor ferroviário. Porque a Votorantim Cimentos... já vou engatar aqui, pode? Claro, fica à vontade. A Votorantim Cimentos tem muitas fábricas de cimento no Brasil. Eu trabalhei lá praticamente 10 anos. E o cimento é uma carga de DNA ferroviário. Então eu entrei lá para olhar a ferrovia e aí a gente trabalhava com todas as ferrovias do Brasil. Eu trabalhava com a Transnordestina, com a FCA, que depois virou VLI, com a MRS, com a LL, com todo mundo. Só não trabalhava com a Teresa Cristina, aquela pequenininha que está em Santa Catarina. E com isso, né, me deu uma visão legal aí da ferrovia. E naquele plano diretor ferroviário à época, né, me lembro que apresentava no conselho lá, já tinha a Norte-Sul, era para ficar pronta. Olha, era para ficar pronta em 2012, 2013. Meu Deus. Aí tinha aquela Oeste-Leste lá no interior da Bahia. Tinha a extensão da Ferroeste, que é aquela trecho ali de Guarapuava e Cascavel, que deveria ir até o Mato Grosso do Sul. Tem esse projeto ainda, né? Então, esses projetos vêm destravando, o Brasil encontrando investimento, né? O marco regulatório ajudou muito nisso. Eu acho que vai destravar muita carga aí com a ferrovia. Uma curiosidade sobre ferrovia, Botelho. A gente ouve, claro que o custo do Brasil está muito ligado à rodoviarização, né? Muito diferente dos Estados Unidos, que você tem canais, você tem uma ferrovia muito mais desenvolvida. No Brasil fala-se que a gente tem muita ferrovia. No entanto, tem não sei se é uma história, mas eu acho que não, que a gente tem 5, 6 ou 7 bitolas diferentes, por isso os trens não conseguem transitar, enfim, e a gente não consegue, de certa forma, dar continuidade uma perna e outra, dependendo do lugar do Brasil. Faz sentido essa fala da tua experiência na ferrovia? Você chegou a ver isso? Cheguei a ver um pouco disso. Existe essa questão das bitolas, elas estão ligadas a uma questão histórica às vezes e também às vezes uma questão de competitividade, né? As coisas vão se desenvolvendo, eles vão encontrando formas mais competitivas de fazer. Salvo engano, no Brasil tem 2 ou 3 bitolas. Você tem a métrica, 1 metro de distância entre os trilhos, tem a larga, 1,60 m, tem a bitola standard, que é 40 e pouco, mas essa acho que tem pouco. A LL hoje rumo, né? Toda a malha sul é bitola métrica, então é 1 metro, só que aí você chega na Argentina e é outra bitola. Isso às vezes pega mesmo. O grande fluxo hoje para Porto, né, de Rondonópolis até Santos é a bitola larga e a Norte-Sul também é a bitola larga. Então isso ficou legal. A Transnordestina lá em cima é a bitola métrica. Então há de fato essas interconexões que às vezes dificulta mesmo. Às vezes quando a gente está não sei como vai, é muito comum as empresas investirem em frota de vagão e locomotiva, né? Então às vezes você investiu numa ferrovia A e por algum motivo você quer levar para a ferrovia B, é um complicador. Muda. Existe a possibilidade de rebitolar vagão e locomotiva, mas assim, é outro investimento que você tem que fazer. Né? Existe. E aí, quando você chega no porto, que você junta as duas ferrovias, a métrica e a larga, você pode olhar em Santos lá, tem muita bitola que é mista. Então você vê lá 2 trilhos aqui e 1 trilho no meio. Para quê? Para poder passar as 2 bitolas. Pô, que legal. Faz sentido. Isso eu já não sabia. A gente leigo, vê e não faz ideia de como. Interessante. Muito bom. O Botelho, aí assim, você começou lá a LL, você falou que trabalhou em Votorantim. Como é que foi a tua carreira aí? Em quais empresas você já passou? Conta um pouquinho pra gente até chegar agora na Suzano. Então tá bom. Comentei de ALL, né? Então trabalhei no rodoviário, né? Naquela época do Internacional. Depois entrei para ser comercial da ferrovia, vendendo frete, né? Entre aspas, porque falo vendendo porque tem muita também. Você não só vendia, você tinha que garantir a entrega, né? Então, e desenvolvendo os terminais. Então era muito uma visão de negócio mesmo. Aí depois eu vim para Votorantim, aí atuei nessa parte de ferrovia também logo no começo, né? Foi para isso que eu fui. Depois entrei na área portuária, né? Também é uma empresa que atua na parte de granéis aí em 8 portos no Brasil, desde Belém até Porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Depois entrei fiz a parte de transportes, aí transporte rodoviário, ferroviário, matriz majoritariamente rodoviária, mas também é uma empresa que tem mais de 3 mil rotas aí tranquilamente, atendendo o Brasil inteiro também, com quase 50 centros de distribuição. Depois atuei na parte de planejamento, aí planejamento de curto, médio e longo prazo, né, das fábricas de cimento e argamassa no Brasil. Aí depois eu tive uma experiência fora, eu fiquei quase 3 anos numa operação da Votorantim que tinha resultado de um deal, né, de uma aquisição de uma outra cimenteira. E aí eu fui morar na Espanha.
fiquei lá tomando conta da logística de uma parte de trading também para a região, e a região era composta de Espanha, Tunísia, Marrocos, China, Turquia e Índia. Bem disperso, né? Por isso a gente chamava lá Votorantim, Europa, Ásia e África. Isso tudo veio num pacote nessa aquisição que foi feita. A época foi 2012, por aí. Aí eu fiquei de 12 a 15 nessa operação, implementando, né, um pouco da metodologia da Votorantim. Óbvio que quando há uma aquisição dessa, você não vai querer chegar lá e mudar tudo, né? Vai adaptar, vai entender como é que funciona, tem todas as questões culturais e tal. Mas havia, assim, naquele momento o Brasil estava num boom de mercado de construção, então a gente conseguiu sim, mover alguns fluxos e trazer muito produto para o Brasil na época. Depois voltei num momento difícil de Brasil, né? 2015, 2016, ali, impeachment da Dilma, mercado caindo, né? Muito difícil. Então, aí os projetos eram outros, né? O projeto era como é que a gente faz para reduzir, como é que a gente faz para mudar a malha, como é que a gente faz para mudar a saída de lugar, às vezes, né, eventualmente até paralisar por um tempo, né? Então, naquele momento, os projetos eram nessa linha. E a gente conseguiu sair do outro lado, né? Naquele momento, 15, 16, ali até 17 ainda estava ruim. Aí depois entrei num outro projeto de aquisição. Aí não era mais Espanha, era Manaus. Quase outro país. Exatamente. É quase outro país. É exatamente isso. Mas cada projeto tem sua beleza, né? Sim. Esse daí, a beleza era fazer chegar o produto em Manaus, né? Porque havia muita importação naquele sentido. E a gente fez um projeto para trazer um navio para rodar na cabotagem brasileira, especializado para transporte de cimento a granel. Legal, hein? Então, tinha que encontrar esse navio aí no mercado mundial, porque para aquele tipo de calado, para aquele tipo de quantidade, aquela especialização, devia ter uns 20 navios no mundo. Nossa, que interessante. Aí vai, acha, busca, fala com um, fala com o outro. Alguns estão empregados, outros não estavam empregados. Conseguimos encontrar um armador norueguês que tinha disponibilidade e queria vir para o Brasil, porque tinha isso também, né? Perfeito. Tem toda essa questão. A gente fala, o Brasil tem risco Brasil, difícil e tal. Tem uma insegurança jurídica. Aí você vai ver mesmo, os caras têm medo de vir para cá. Né? Aí vai, conversa, encontra um armador brasileiro também que é capaz de fazer isso, porque a cabotagem no Brasil também tem isso. Né? Você não pode chegar e trazer um navio para rodar para sua empresa. Você tem que ter uma EBN, que é uma empresa brasileira de navegação. Então é um contrato tripartite. Você tem um cara que tem o dono do navio, tem uma empresa brasileira de navegação e tem um embarcador. Aí o contrato faz um contrato de longo prazo, consegue, né, encaixar e acomodar todos os interesses ali para trazer o navio para o Brasil, rodar na cabotagem aqui no Brasil. E a gente conseguiu fazer. O navio está rodando até hoje, vai do Nordeste, da região de Aracaju até Manaus, leva o cimento, faz esse fluxo em 24 dias, vai e volta. E o abastecimento é feito lá para fazer a distribuição de cimento lá para a região de Manaus. Aí foi mais ou menos uns 8 meses esse projeto. E aí, no final desse projeto, eu fui para... Acabou o projeto, passou um pouquinho de tempo, acho que, 2, 3 meses. E aí eu vim para Suzano. Aí na Suzano, já no negócio de papel e embalagem, tocando a primeira parte de logística, que a gente chama de logística outbound e recebimento lá, que tem toda a parte dentro das fábricas, que tem bastante movimentação dentro das fábricas. Abastecimento do centro de distribuição, então esse transporte aí primário, vamos dizer assim, né? E o transporte last mile também para entrega nos clientes. Suzano tem no Brasil, né, uma estratégia de chegar no mais próximo possível do consumidor final. Então, por isso a gente tem 21 centros de distribuição no Brasil. A gente entrega, você comprar uma caixa de papel A4 nos grandes centros onde a gente tem essa distribuição, botar um pedido hoje de manhã, entrega hoje à tarde. E a gente faz bastante distribuição picada mesmo. Nesse contato com o mercado, a gente tem aproximadamente uns 40 mil clientes, mais ou menos. Então, faz esse atendimento para esse pulverizado que a gente chama. Também faz para key accounts, né, saindo da fábrica com uma carreta direto entregando no cliente. Então, eu entrei aí nessa parte logística, tanto na parte doméstica, que é isso que eu estou falando para vocês, como na parte internacional, que aí majoritariamente a gente usa container. No Brasil, com fronteira terrestre, a gente usa caminhão, na maior parte das vezes. Dependendo também da competitividade, às vezes muda um pouco isso. E aí depois nós vamos falar aqui talvez de pandemia, pós-pandemia, né? Teve todo aquele supply chain disruption, que ele foi também um tempo dificílimo, talvez uns momentos mais desafiadores da minha carreira ali, quando a gente fala da logística internacional. 2021, vamos lembrar que lá não tem container, os portos são congestionados e tal. Cara, aquela época foi dura. Aquilo foi punk. Aquilo a gente encontrou... fez muita peripécia ali, depois a gente comenta. Então, aí eu assumi também a parte de suporte ao cliente, que é assistência técnica e pós-venda. Dentro dessa área também a gente tem uma célula aí de Customer Experience, também é uma veia forte aí
a nossa unidade. E mais recentemente, no começo do ano, a área de planejamento, né, onde aí você tem o que eu fazia lá na Votorantim, parte de planejamento de curto, médio e longo prazo, né, também a parte de customer service e dentro disso também a parte de PCP, que são o PCP das fábricas ali, das fábricas de papel da Suzano. É uma carreira aí, né? Bastante coisa, né? Robusto. Deixa eu voltar, eu sei que você já entrou na Suzano aí, mas você comentou a respeito do navio, lá na experiência do cimento. A título de curiosidade, quem ouve, a gente tem muita gente ouvindo aqui, começando na carreira logística, muito CEO também, enfim, e quando a gente ouve falar sobre modais diferentes, né? Pô, você leva cimento de caminhão no rodoviário, pô, eu quero levar via cabotagem. Tem toda uma... Não sei se você lembra, deve fazer um tempo esse projeto, mas em percentual, pô, quantos caminhões você tira da rodovia contratando um navio ou quanto em custo há uma redução? Porque tem essa discussão no Brasil, né? A gente sabe que a cabotagem, ela do ponto de vista de lead time, ela leva mais tempo. Perfeito. Né? Mas que tem uma baita redução de custos, sem falar de acidente, ISD, tem toda uma provocação. Mas do ponto de vista de custo, não sei se você lembra e puder dividir esse número com a audiência, por quanto geralmente reduz de custo tirando da rodovia e colocando em a cabotagem no caso do cimento. Hein? Olha, eu não me lembro exatamente de custo, mas ali eu vou te falar que não era nenhuma questão tudo de custo, que assim, era inviável fazer de caminhão. Ok. Porque você ia ter mais ou menos uns 1.200, 1.500 caminhões tendo que sair por mês, tá? Do Nordeste para chegar em Manaus. Você imagina até Belém ali, que é onde você ia... Porque assim, o rodoviário para Manaus... né? O rodoviário para Manaus não é tão rodoviário assim, né? O rodoviário para Manaus, ele vai até Belém, ele pega uma balsa e vai até Manaus. Isso aí. Né? Não, tem um caminho para ir para Porto Velho ali, tem, mas assim, tem 200 quilômetros que é de chão ainda, que tem muito período do ano que estrada você não passa. de terra indígena. Exato. Tem que pagar pedágio para índio. Então, toda vez que alguém fala, eu vou de rodoviário para Manaus, fala rodoviário mais ou menos, porque sempre chega lá em Belém, embarca na balsa e vai. Então, seria quase que inviável, sinceramente. E o custo simplesmente ia inviabilizar o projeto. Ali não era nenhuma questão de mais competitivo, menos competitivo. Não ia funcionar. Neste caso específico, tá? A ferrovia também tem características nesse sentido, né? Tem alguns fluxos para Porto que ou você faz de ferrovia ou você não faz, dependendo do volume que você está trabalhando. Então, esse caso aí foi isso. Agora, a gente tem... Eu mesmo faço cabotagem em container, né? Sai aqui de São Paulo, entrega em Recife, em Suape, entrega lá os containers, entrega em Fortaleza, entrega em Belém, entrega em Manaus também. Então, e aí sim existe uma competitividade. Tem um lead time um pouco maior, fato. Mas assim, existe também uma questão de planejamento, né? Tem um working capital aí que você tem que trabalhar, mas você se planejando, funciona. Funciona legal. O mercado fala, não sei se na realidade de vocês é isso, fala em torno de 30% a 35% de redução do ponto de vista de custo quando você manda em cabotagem. Esses números faz sentido para você hoje na Operação Suzano? Eu acho que numa condição, vamos dizer, ótima, talvez faça. Eu não sei se consegue sempre isso, porque depende muito também de onde você vai entregar. Quanto mais você põe tombo na carga, mais vai a diferença, porque o caminhão é porta a porta, né? Aí você vai num outro modal, é tombo aqui, é tombo ali. Você tem duas pernas rodoviárias no meio. Exatamente. Então aí isso encarece. Essa questão do lead time, né, também às vezes pega um pouco, né? Porque você vai ter que concentrar um pouco mais os volumes e tem que ter capacidade de recebimento. Porque senão você manda um negócio, demora um pouquinho mais para receber, vai ter container esperando. Então você tem que fazer bem a conta aí para o bolho não sair mais caro que a macarronada, é o que eu falo pro pessoal. Exatamente. Botelho, e assim, bom, você comentou aí várias grandes empresas que você já atuou, né? Mas o que eu queria saber de você um pouco é assim, você sente que a importância da logística ficou maior, né, nesse tempo que você está nas empresas? Você viu isso acontecer? O que você pode comentar sobre isso aí nesses teus quase 20 anos de carreira? Eu sinto que é uma crescente, viu, Guapo? Porque até, vamos dizer, pré-pandemia, eu acho que já havia uma crescente, né, nesse assunto, porque eu olho sempre de uma perspectiva também do país que a gente está, né? Então, é um país continental, você tem que fazer distribuição no país como um todo, às vezes com coisas mais regionalizadas, mas via de regra, né, as empresas maiores tentam fazer distribuição no Brasil inteiro, encontram desafios, mas também encontram muitas oportunidades aí para poder fazer isso acontecer. E se você está sempre conversando com um com o outro, esse desafio sempre aparece e essa crescente vem acontecendo.
acho que duas coisas levaram a logística num patamar ainda mais, vamos dizer assim, de relevância dentro das empresas. Uma foi a questão do e-commerce, que cresceu demais, e o e-commerce está intrinsecamente ligado à logística, né? Basicamente é uma empresa de logística, também vamos dizer assim. E a outra coisa foi a pandemia. Então, a pandemia, acho que é inegável que trouxe uma luz muito grande para a questão logística, porque até no pós-pandêmico, todo aquele supply chain disruption, né, que a gente comentou aqui, de fato impactou as vidas das pessoas. Sim. E aí trouxe à tona, não tem muita saída, né? Toda aquela questão de os portos congestionados mundo afora, porque as ajudas que os governos deram, enfim, se voltaram muito para o consumo, e aí houve um fluxo gigantesco de Ásia para Estados Unidos, fazendo com que os containers fossem, né, boa parte para lá, e os congestionamentos fizessem com que... Teve a questão do canal de Suez, né, que tudo isso levou aí uma escassez de container no mundo, que em tese não faltou container, né, faltou fluxo. Porque no final do dia a frota de container estava lá, só que ela girava mais devagar. A gente acompanhava um indicador lá que era a quantidade de navios parado no porto versus quantidade de navios rodando no mundo. Isso gira em torno de uns 30% mais ou menos está parado no porto, os outros está navegando. Esse indicador foi para 38%. Ou seja, 8% a mais de frota parada, estou falando de container, tá? No mundo faz com que você tenha 8% a menos de fluxo, fora a questão do quanto tempo está parado no terminal, né? Então isso tudo levou a essa escassez. Mas só para botar na sua pergunta, sim, eu vejo que houve essa relevância, trouxe à tona aí essa questão logística muito mais discutida nos boards, muito mais discutida em conselho, muito mais olhar para investimento, muito mais olhar para desenvolvimento das pessoas, né, dentro dessa carreira, né? A gente também trabalha muita diversidade dentro dessa questão na própria Suzano, então também foi um alavancador para todos esses fatores aí. Eu vejo também aí, talvez você confirme isso, mas assim, a mudança na forma de fazer negócio, quando você estava falando assim, olha, se você fizer um pedido hoje lá, eu te entrego até à tarde. Esse modelo de negócio também é relativamente novo, né? Ou seja, talvez antes vocês só falassem com indústrias, agora você está entregando para o consumidor final. E sem uma logística muito bem estruturada é impossível, né? Isso também ajudou bastante, né? Quer dizer, eu não sei se isso foi causado pelo negócio ou foi impulsionado pela logística, sabe como? Então, enfim, queria saber a tua visão sobre isso também. Eu acho que aqui também tem uma questão do comportamento do consumidor, dele querer cada vez mais agilidade, cada vez mais serviços e cada vez mais, entre aspas, comodidade. O fato da gente ter essa quantidade de distribuição que eu falei também joga muito a este ponto, né, que a gente busca ser, vamos dizer assim, quase que o estoque do meu cliente, em certa forma. Para quê? Para que ele possa botar o pedido hoje e entregar hoje. Estou falando aqui de papelarias, estou falando de pequenos comércios, nesse sentido. As gráficas também, algumas gráficas menores, elas também estão no mercado buscando fazer seus trabalhos, né? Muitas vezes ele não sabe o que ele vai produzir, graficamente falando. Entrou o pedido hoje para ele alguma coisa, ele me põe um pedido hoje mesmo para a Suzano para eu entregar hoje para ele. Então, isso traz o quê? Traz competitividade para ele mesmo, né? Para ele, no caso, o cliente da Suzano. Então, isso, de fato, ao aparecer essa possibilidade, isso faz sentido para mim, né? E eu quero mais disso. Você, nessa linha da pergunta do Guapo e da tua resposta, o Guapo perguntou da importância da logística e você citou a pandemia como um fator de relevância, de mudança do comportamento do consumidor, e os marketplaces, muito intimamente ligado, mudando todo um conceito de logística. Nessa linha de raciocínio, você concorda com a frase que a logística é o novo marketing? Do ponto de vista de que você acabou de sinalizar, a gente vive uma sociedade também ansiosa, cada vez mais as pessoas, eu costumo dizer que o que no passado a causa do abandono de um carrinho era o frete grátis, que nunca existiu. Você, como diretor de supply chain, sabe disso. Ou a empresa paga essa conta ou ela transfere em alguma medida no custo do produto para o cara. E hoje o grande fator de abandono de carrinho é o time. O cara entra lá e se ele não tem visibilidade do tempo que vai demorar para entregar, ou se hoje com os marketplaces entregando full, né? Compra hoje, à tarde está na tua casa ou na tua dinâmica, você acabou de sinalizar, talvez seja por isso que a Suzano também tem 24, 25 CDs espalhados pelo Brasil para aproximar o estoque do consumidor nas grandes metrópoles. Enfim, as empresas entenderam que a logística é o novo marketing. Você concorda com essa fala? E se isso faz sentido na cabeça dos C-levels no país ou se ainda está distante? Eu acho que é uma conjunção de fatores aqui, porque assim,
Que estar mais próximo do consumidor faz diferença, isso para mim está mais que provado, né? Quando você tem um lead time menor, você tem sim condições de ser mais competitivo no mercado. Isso a gente conseguiu entender e não temos dúvida nenhuma a respeito disso. Tanto é que a gente está sempre rodando a nossa malha, né, para ver como é que eu estou em relação aos meus competidores, né, como é que eu estou em relação ao mercado, né, nessa questão do lead time de entrega, versus as questões de mercadológicas. Então, eu estar mais próximo e ter um lead time menor faz diferença? Faz. Isso aí não tenho dúvida. Faz parte do marketing? Faz também. Porque quando a equipe comercial roda e a gente está sempre conversando, né, como é que está o mercado, como é essa visita que ele teve no interior do Mato Grosso, como é que foi lá no Nordeste, como é que foi no Sul, etc. Sempre traz, tem um concorrente ou uma outra empresa que está fazendo isso, está fazendo aquilo. E o comentário sempre vem muito no sentido da rapidez de entrega, né? Então, a gente está sempre olhando para isso nesse sentido. A gente tem parceiros logísticos, como eu comentei, né? Hoje para hoje, né, onde eu tenho centro de distribuição, onde eu não tenho, que também entrego, tá? No interior do Maranhão, no interior do Mato Grosso, né? No Pará, tal, também faço. Mas estou sempre buscando a melhor forma de fazer. Cross-docking, consolidando carga, tentando fazer um retorno. A gente usa diversos modais, até ônibus a gente usa para fazer entrega de papel, no sentido de buscar o menor lead time possível. Às vezes até... Eu brinco com o pessoal, né? A gente tem que ter uma visão de negócio. A logística tem que ter visão de negócio. O que significa isso? Muitas vezes vai ter um frete que é até um pouquinho maior, mas você vai chegar no mercado que você não chega hoje. E você vai ter uma margem ali que você não tinha antes. Então, mas vai contra a meta de frete? Vai. Mas vai a favor do negócio. Então a gente vai combinar como é que nós vamos fazer isso aqui, mas nós vamos fazer. Não vamos deixar de fazer por causa disso. Para mim isso é super importante, cara. Assim, logística tem que ter visão de negócio, né? Não é a logística só pela logística, né? Porque aí não faz sentido também. Não, você não pode abraçar a sua logística e ficar ali. Não, esse aqui... não, aqui eu vou ter um custo maior, não faço. Não pode. Né? Não existe isso. Tem que combinar. Tem que, né, falar, vai acontecer isso daqui, né? Eventualmente, então, saiba que isso aqui vai prejudicar um pouco o custo, mas a margem vai estar ali. Muitas vezes a gente até chama o financeiro junto, fala, pessoal, vai ter esse resultado aqui, estamos alinhados, né? Vai melhorar a habilidade da empresa, vamos em frente. Fantástico. Legal. O Botelho, indo nessa linha, assim, você falou aí da tua experiência, cara, fez muita coisa, fez muito projeto, e hoje você está como diretor de supply de uma empresa como a Suzano, né, que é super relevante no nosso país. Primeiro assim, qual é o peso disso hoje para você, né? E se essa tua visão te ajudou a chegar nessa posição que você está hoje, né? De ter uma visão de negócio, né? Muito mais do que só uma visão de logística, né? Boa. Vou começar de trás para frente. Eu acho que ela é fundamental para um profissional de supply chain, seja no planejamento, que você vai ter que pensar dessa forma, seja na logística, seja no customer service, onde for, tem que ter a visão de negócio e muitas vezes você vai ter que ter esse tipo de conversa que a gente comentou aqui. Então me ajudou sim, em períodos difíceis, né, onde você tinha que encontrar formas de escoar, né, vou citar aqui o período da pandemia lá, ou pós-pandêmico, né, a gente chegou a... Não tinha os armadores normais de linha na exportação, você não encontrava disponibilidade. Cara, não era uma questão de pagar, quero pagar mais, não conseguia para alguns lugares fazer mais, né, às vezes até conseguia ali dentro de alguns volumes menores e tudo. Eu consegui, né, junto com o time lá, pra gente fazer algumas operações no sentido de... Eu alugava o deck do navio com um armador pequeno, às vezes não era armador de linha normal, né, desses grandes aí de container. Alugava os containers com outra empresa. Tinha que fazer isso casar, porque eu ia levar esse container, sei lá, para os Estados Unidos, para a Europa, e eu não ia trazer esse container de volta, porque não tinha como trazer o container de volta. Então eu tinha que encontrar um jeito de entregar esse container lá e o cara ficar com o container lá para fazer outra coisa. Então, muita negociação envolvida, mas a gente fez vários embarques assim. Custava mais caro que um container normal de linha? Até custava. Mas o outro que eu queria fazer a mais não tinha disponibilidade. Então você encontrava formas de fazer não usuais. Isso para mim é pensar em negócio, né? Para poder viabilizar os volumes. A gente... não era habituado a fazer o papel na modalidade breakbook, que é a modalidade de carga solta no porão, né? O qual a celulose, sim, é bastante habituada.
porque o papel é uma carga mais sensível, né? Então você tem que tomar certos cuidados. Mas, portanto, não nos paramos aí, a gente já vinha... Isso também é importante, né? O mercado vai ter sempre, né, momentos que, de certa forma, são cíclicos, né? Com mais dificuldade e menos dificuldade. Então, desde 2019, a gente já estava nos preparando e falando, precisamos ter uma alternativa para o container, porque o container, uma hora, pode ter um problema. E a gente foi desenvolvendo isso, e aí chegou o momento, a gente foi lá e efetuamos diversos embarques nessa modalidade também, para poder fazer chegar o produto no exterior. Até navio ro-ro, navio que exporta carro. Ah, é? Até navio ro-ro eu aluguei para poder mandar papel para exportação. Então, eu entrava com um caminhão dentro do navio ro-ro, descarregava os pallets lá dentro, amarrava. Então, o papel é do lado de caminhão, de máquina, de trator, não sei o quê, e uns pallets de papel lá. Aproveitava o espaço. Até isso, então, essa visão de negócio viabiliza coisas, então me ajudou, sim, bastante nesse sentido. E a segunda pergunta em relação à posição, eu acho que é muito legal, né? Estou muito feliz de poder estar contribuindo com a Suzano nesse sentido. Acho que abre caminhos para as pessoas que estão junto comigo dentro da Suzano, né? E eu acho que esse é o objetivo, né? A gente desenvolver as pessoas para que elas possam também chegar nesse sentido e a gente ir buscando sempre a empresa ir crescendo. E a empresa tem muito essa visão de crescimento. Então, eu acredito que estou aqui hoje, mas posso não estar, né, no futuro, porque eu sei que essa empresa vai continuar crescendo e vai continuar gerando oportunidade para as pessoas. Legal. Qual é o teu maior desafio hoje? Olha, eu acho que tem 2 pontos aí que são importantes. Um desafio natural de uma posição como essa é você desenvolver pessoas para que, né, você possa ter uma linha de sucessão e não só para a sua cadeira em si, mas como para a empresa. As pessoas que, né, acho que um dever grande que a gente tem, né, para com a empresa e para com nós mesmos, né, a gente trabalhar nesse desenvolvimento para poder continuar perpetuando, né, as boas performances e gerando oportunidade para as pessoas. Eu estou aqui hoje porque sempre tive gestores excelentes que me ajudaram, que me ensinaram. Eu também busquei e tive curiosidade para aprender. Então, eu acho que esse é um conjunto de fatores e quero muito poder continuar fazendo isso. E eu acho que vejo um outro tema relevantíssimo, que é a questão da transformação digital, né, que também permeia a logística e o supply chain. E não a transformação digital porque simplesmente eu transformei um relatório que era assim, assado. A transformação digital no cerne da questão, que envolve o modo de pensar, o modo de trabalhar, né? Sim, interfaces, sim, sistemas, sim, mas principalmente o modo de pensar, trabalhar e democratizar essa questão dentro da organização, no sentido de que as pessoas possam ter, né, esse conhecimento, que eu não tenho, né, sou humilde para falar que eu não tenho, estou aprendendo também, mas que tenham, isso permeie na organização e você possa, em diversos núcleos, não só na área de digital transformation, só na área de TI, que tem que ter os especialistas lá, concordo, mas que dentro das áreas também tenham pessoas que conheçam e possam ir acelerando essa transformação digital de uma forma descentralizada com a organização. Então, assim que eu acho que tem que ser essa jornada de transformação digital, para que alguém de uma área encontrou uma oportunidade de transformar algo que era muito manual ou um processo que pode ser alterado, que eu faça, né, alinhado ali dentro da empresa. Que não tenha que ir a uma área de transformação digital, uma área de TI, botar seu projeto na fila lá e poder fazer, que às vezes isso torna o processo não tão ágil. Então, assim que a gente está tentando fazer também. Pô, que legal. O tema, acho que a gente vai voltar, se não voltar, eu peço para o Guapo voltar, de transformação digital, enfim, acho que é super válido, tá? Mas, Botelho, eu tô ouvindo você falar aqui, primeiro assim, cara, parabéns pela carreira e pela maturidade que você fala. Quando a gente olha toda a sua linha do tempo, você começou lá como trainee e chegou em uma posição de diretor de supply chain numa empresa da envergadura da Suzano. E aí a tua trajetória muito bonita, formado, não é em logística, né? Tá em logística, mas é engenheiro de formação e passou, você sinalizou, passei por vendas, passei por CS, já trabalhei em várias áreas. Você acredita que para a formação de um diretor, um C-level, eu não tenho dúvida que logo mais você está CEO ou presidente de algum lugar aí, seja da Suzano, por essa carreira meteórica que você vem construindo, né? O que você acha que foi importante na tua carreira? Foi a formação de engenheiro?
foi o programa de trainee? Cada vez mais a gente vê programas de trainee diminuindo, sumindo de mercado, poucas empresas ainda investindo nisso, enfim. São as pessoas, foram os líderes que você encontrou no meio do caminho? Foi sorte? O que te fortaleceu para você chegar com essa lucidez toda aos 42 anos, diretor de supply chain da Suzano? Primeiro, obrigado pelas palavras. Eu acho que eu não sou tudo isso não, mas vamos lá. Eu penso que é uma conjunção de fatores também, cara. Outro dia perguntaram, né, quem te inspira? Eu acho que sim, tem pessoas que me inspiram, mas eu acho que muito mais do que alguma pessoa específica, é o fulano de tal ou a fulana de tal, é uma conjunção de fatores que você vai olhando em pessoas que estão... Eu sempre busco olhar para pessoas que estão próximas a mim e você vai coletando um pouquinho de cada um. Mas eu acho que ao longo da minha carreira eu sempre tentei exercitar, pode parecer jargão, mas entregar mais do que foi solicitado, né? Exercer a curiosidade positiva, né? Eu falo curiosidade positiva no sentido de ampliar sempre a sua visão do negócio, não ficar ali no eu sou de logística. Por que eu não posso saber qual que é a estratégia do comercial, qual que é a estratégia da área jurídica, qual que é do financeiro, né? E como é que você faz isso? Exercendo curiosidade. Né? Se encaixando e se colocando à disposição de projetos que eventualmente não sejam na sua área, mas que você possa entregar, sem deixar de fazer o seu. Né? Então, assim, eu sempre falo com o pessoal, eu penso assim, a gente tem que fazer o nosso bem feito, temos que entregar o nosso feijão com arroz para depois ir para o filé mignon, né? Mas tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Então, e aí olhar para mais. Então, sempre tentei exercitar dessa forma. Sempre tentei também estar muito próximo a pessoas, né, que, de novo, me inspiravam e eu sei que, na minha visão, entregavam esse tipo de comportamento e iam além, né, no âmbito dentro da empresa, no âmbito fora da empresa, né, no âmbito pessoal também, porque eu também acredito que o profissional Botelho, ele é um profissional, mas ele também é uma pessoa, né, e isso está intrinsecamente ligado, não dá para separar um do outro. Boa. Então eu sempre tento também estar próximo do meu time, estar próximo das pessoas, numa relação também pessoal, óbvio que cada um guarda, né, as suas particularidades, mas assim, sempre tentando estar próximo também nesse sentido, porque de novo acredito que essas coisas não se separam. E também no caso específico aqui, falando de supply, de logística, eu sempre tentei olhar na minha carreira para estar em empresas onde esse negócio é relevante. Aí você fala, bom, o que significa isso? Eu falo, uma métrica, por exemplo, uma das métricas, né, que eu sempre olhava assim, quanto é o supply chain do faturamento desta empresa? É 1% ou é 20%? Okay. Isso vai trazer o grau de relevância que vai ter também dentro da empresa o supply chain. Então, indústrias, né, mais pesadas vai ter mais percentual, indústrias menos pesadas, mais de tecnologia vai ter menos percentual. Significa que é menos importante? De novo, não significa que é menos importante, mas significa que, né, vai ter mais volume de dinheiro investido ali, com certeza vão ter, né, mais recurso e mais olhos para aquela situação ali. Então, também é uma métrica que eu vim utilizando ao longo da minha carreira. Então é uma conjunção de fatores, cara. Tem o seu desenvolvimento pessoal também que não pode ser deixado de lado. A gente tem que ser protagonista da nossa carreira, não pode esperar que alguém, né, vá lá e fala tem que fazer aquilo. Então a gente na Suzano trabalha muito com o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e tem que ser seu. O seu PDI tem que ser seu, né, e você tem que propor e tem que buscar as alternativas, apresentar as alternativas, né. É muito importante saber para onde você quer ir, mas também é importante saber para onde você não quer ir, né, também às vezes ajuda. Então eu também fui sempre exercitando isso ao longo da minha carreira. Outro fator que eu acho que é legal comentar essa visão de longo prazo, ela é super importante até para reduzir um pouco a ansiedade, né? A gente falou de ansiedade aqui, né? Se você está muito ansioso ali porque quer ter às vezes pode ser contraproducente, né? Sempre tentei fazer movimentos, né, pensados, né, dentro dos seus prazos, colocando os ranges ali que era aceitável para mim, era aceitável para a empresa, né? Às vezes o seu time não é o time da empresa, está tudo bem, né? Mas é importante ter isso conversado, isso bem pensado, sem sangria desatada, sem afobação, porque eu acho que não leva a nada isso daí, só põe pressão no sistema que às vezes não vai ser producente. Resposta super... E o cara falou que não é isso tudo. Resposta estruturadíssima. Mas só para facilitar a vida de quem tá ouvindo aqui, deixa eu te fazer uma provocação. Primeiro assim, né? Chegar numa posição de C-level, de diretor,
não é algo simples, porque não tem tantas vagas assim, né? Se tem uma empresa de 10 mil pessoas, você tem 1, 2 diretores, enfim. Então, é onde todo mundo, pelo menos quem está buscando crescer na carreira, quer chegar. E dentro da tua fala, você trouxe pontos, você trouxe muitos pontos, mas eu sinalizei 3 aqui. Você falou a importância de ser um lifelong learning, alguém que está sempre se desenvolvendo, buscando, e ser um lifelong learning, um aprendedor contínuo, tem a ver observar, tem os cursos, tem a leitura, enfim. Então tem o lifelong learning é um ponto, o networking é um ponto importante, eu me relacionei, eu olhei, eu identifiquei, enfim, é um segundo ponto, e a resiliência de esperar o tempo, né? Às vezes eu estou pronto, mas a oportunidade não chegou, ou a oportunidade chega, eu não estou pronto. Desses 3 pontos, o lifelong learning, o networking e a resiliência, quanto de percentual você daria para cada um, quanto de peso para cada um de importância da carreira? Difícil essa pergunta, hein, aqui. Eu podia falar que era um terço, mas eu acho que um dos... Talvez tenha um pouquinho a mais aí. Dado que você fez o primeiro, o segundo, o terceiro, ele é muito importante, que para mim é a resiliência. Porque nós estamos falando de Brasil, as coisas mudam, né? O momento muda, às vezes você está pronto, mas estamos no meio de uma crise, cara. Não vai ter muita oportunidade. Então você tem que saber que isso está acontecendo e falar, não, eu estou bem, né? A empresa me vê bem, né? As oportunidades vão aparecer. Calma, né? Vai acontecer. E isso não ser ruim para a pessoa, porque às vezes fica numa situação, nossa, mas eu preciso, tal, estou vendo o que aconteceu ali, não aconteceu comigo, né? Mas, de novo, tendo conversas que a sinalização está positiva, que o negócio está funcionando bem, você está bem com você mesmo, vai acontecer. Faz sentido. Acho que o importante aí é estar pronto também, né? Cara, você tem que estar pronto, meu. Porque, né? Então, assim, você se desenvolveu toda a sua carreira, chega uma hora que você estava pronto, a oportunidade aparece, mas assim, cara, o Botelho está pronto, então é o Botelho, né? É isso, essa conversa tem que acontecer, né? E tem que ser muito transparente, né? Às vezes você vai achar que você está pronto, a empresa não vai achar. Vai acontecer, pode acontecer. E está tudo bem, né? Pode ser que não seja para aquele setor, seja para outro, né? Mas eu acredito muito nessa transparência dessa conversa, porque é bom para as duas partes. Total. Porque a pior coisa que pode acontecer é um movimento que a pessoa não estava pronta, né? Ou foi para uma área que não queria muito ir, e porque queria, né, se movimentar, e aí não é legal. Agora vamos voltar na questão, Aquiles, aí também, na questão da digitalização da logística, tecnologia, enfim, né? Aproveitando até o nosso patrocinador, é uma empresa de tecnologia para logística. Né? Fornecedor nosso também. Então. E como é que vocês veem, como é que você vê especificamente essa questão em logística, assim? É a tecnologia a qualquer custo? Ou, assim, como é que você enxerga isso e como é que você coloca para a tua equipe a utilização e a obtenção de novas tecnologias? Boa. Eu acho que também tem que ter por trás uma visão de negócio. Porque senão você vai fazer tecnologia para tecnologia e, cara, não vai trazer o resultado que você gostaria que tivesse. Então, o que significa isso, né? Tentando traduzir. Você tem uma parte da sua cadeia logística que você está vendo que, né, você está tendo uma ineficiência grande. Você está, né, vazando, entre aspas, dinheiro por ali. Entre digitalizar este processo e digitalizar outro, qual que você vai escolher? Esse aqui, né? Porque tem que ter uma visão que você vai ter que investir um dinheiro ali para digitalizar e qual que vai ser o retorno disso, né? Eu sei que nem sempre as digitalizações vão ter um retorno tão claro, né? Mas pelo menos na visão, você tem que exercitar o máximo possível para encontrar um retorno financeiro para essa digitalização. Porque senão fica a digitalização pela digitalização e aí você não vai conseguir tangibilizar qual foi o benefício que você trouxe digitalizando aquele processo. Então, de novo, nem sempre vai ter tão crystal clear qual que é, mas eu acho que existem métricas para você acompanhar, né, seja na performance, seja nos valores financeiros, por que você está digitalizando aquilo. Isso quando envolve, né, volumes muito grandes de investimento e tal. Agora, tem a digitalização que eu estava comentando aqui, né? Você populariza o conhecimento digital, né, de acesso à base, tratamento de dados e etc., né, que você vai tendo pessoas que conhecem essa ciência de dados dentro da empresa, a gente está fazendo muito treinamento em relação a isso, e eles vão digitalizando o processo, cara, e aí só tem benefício.
Né? Vai acertar todas? Não vai. Né? Mas vai mais acertar do que errar. Né? Não é um processo que você também tem que querer acertar lá na mosca. Você vai para uma direção, né? Às vezes vai dar aqui, vai digitalizando para você, puta, não é tão bem esse aqui, vamos ajustando e tal. Essa que é o legal da cultura ágil, né? Você faz um negócio, não deu muito certo, ajusta. Faz um negócio, é o fail fast, que o pessoal fala. Né? Vamos errar, mas vamos errar rápido, né? Mas falar que não vai errar, não acredito. O Botelho, e assim, a gente está com um especialista aqui em torre de controle, em visibilidade, né? O quanto essa visibilidade que a tecnologia hoje traz, né, para as operações é importante, é relevante para vocês lá na Suzano, assim? Eu acho que não só para nós, mas para qualquer mercado, né, é bem importante. Porque a gente está falando de cadeias que são integradas, então eu tenho a minha cadeia, né, que vou fornecer para uma empresa que vai ter a cadeia dela. Então, quanto mais integrado isso tiver e mais visibilidade tiver, mais eficiência vai ter. E o que implica isso? Né? Aqui está aqui para falar de torre de controle. Né? Então, a torre de controle você vai ter previsibilidade de entrega. Estamos falando de novo, país continental, que tem seus lead times muitas vezes que são elevados. Né? As produções não estão exatamente próximas dos clientes muitas vezes. Então, ter esse acompanhamento para saber quando é que vai chegar faz diferença, sim. Muitas vezes ele está esperando para aquela produção específica, né? A gente também, às vezes, está esperando os nossos fornecedores, né? E ter a visibilidade faz diferença. E estou falando na cadeia doméstica. Pensa na cadeia internacional, então. Aí é outra conversa, né? Onde é que está meu container? Está no navio A, né? Vai ter transshipment? Não vai. Né? Teve hurricane que vai atrasar a chegada. Se não tem essa visibilidade, né? Você vai ter problema. Você vai descobrir depois e descobrir depois, né, você já foi. Hoje vocês têm essa visibilidade até internacional de todas as operações? Temos. Tá perfeito? Precisa melhorar, mas tem. É um desafio tremendo também, porque são diversos carriers, né? São muitos carriers. E, de novo, vamos no 80-20, vamos, né, fazendo primeiro o que tem mais relevância e vamos ajustando. Não dá para começar perfeito. Vamos começar, né, aonde a gente tem talvez maior impacto, e depois você vai agregando mais, né? E é assim que a gente vai fazendo. Temos torre de controle lá também, aqui você até implementou uma lá, né? Sim. Então, nesse sentido, é assim que a gente pensa. A Internacional foi a última que entrou, tá? Porque de fato era mais difícil. Nessa linha de digitalização, Botelho, a gente ir linkando com gente, né? Sempre não dá para separar a tecnologia das pessoas, né? A gente tem 4 gerações, pelo menos, trabalhando juntas hoje. Ainda tem uma galera baby boomer, tem geração Y, X, tem o pessoal agora da nova geração no mercado, enfim. E você falou muito bem, né, de cadeias integradas. Engraçado que quem não é de logística, tem alguns amigos que ouvem o podcast que não é de logística e os caras se encantam e vendo o Botelho falar, o Botelho na sua fala se trouxe, eu tenho que fazer cross-docking, eu tomo uma opção, eu uso ônibus para transportar, eu mudo de modal, eu escolho ferroviário, eu estou no rodoviário, enfim. Então, a engenharia logística, com toda a cadeia integrada, com 4 gerações trabalhando juntos, a pergunta é, qual o maior desafio da digitalização hoje? A gente ouve, tem pesquisas que mostram que desse mundo 4.0, só 10% das empresas estão inseridas nele. Significa dizer que essas maravilhas de inteligência artificial, machine learning, enfim, é uma coisa que não está presente em 90% das empresas. Você acredita que o maior desafio seja mentalidade? A gente ainda tem uma geração profissional com mindset não analógico totalmente, porque não dá, né? Mas ainda resistente à tecnologia, uma vez que nesse momento 4.0 a gente tem tanta tecnologia no mercado, porque hoje a gente tem na prateleira aí, quando você pensa em conectividade, em tecnologia, em TMS, em WMS, em software de monitoramento, você tem um monte para escolher. É claro que precisa escolher bem, mas você tem na prateleira tem muita coisa. Mas a gente ainda não... Esse trade-off tá difícil. A gente vê as empresas ainda bastante escrava de Excel, bastante processo manual, ainda com uma operação que poderia ter 30% menos de pessoas, ainda tem muita gente. Volta a pergunta. O desafio da digitalização está numa mentalidade, está ainda... como é que você vê isso na tua experiência? Só pergunta fácil, né? Mas esse também eu vejo que é um dilema grande e os desafios, eu acho que não é um só, né? Um dos que eu vejo é assim... processo. Então, não adianta querer digitalizar processo que não está legal. Não vai dar certo. Então, você tem que olhar para uma cabeça que o processo está organizado, né? Minimamente organizado, num processo, num fluxo legal.
a digitalização vai funcionar legal. Não tá, cara. São áreas que tem zona cinza, tem uma área que faz, outra área que faz também, né? Não tem exatamente os donos desse processo, tem muito sistema que conversa, mas as integrações não estão funcionando muito bem. Vamos digitalizar tudo. Também vai ter seus desafios. Então, essa visão de processo é importante antes de começar a digitalizar. Mindset, você falou aí, eu acho que sim, tem um quê disso, mas eu também vejo que o profissional que ele está buscando, né, encontrar o lugar dele, buscando se renovar, né, buscando estar mais up to date e buscando, né, o lifelong learning que você falou, vai mudar esse mindset, né? Vai ter alguns que não vão ao longo desse caminho e vão ficar por esse caminho? Até vai. Mas eu acho que empresas de ponta, como a gente está falando aqui, cara, o mindset tem que ser esse, né? Esse é o futuro, é para lá que nós vamos. Então a gente tem que trabalhar ele, né? E as gerações mais novas, né, cara, e aí nem se fala, né? Porque aí já nasceram nesse meio, né? Já estão na frente, até puxando a gente que às vezes não tá tanto lá, né? Mas a gente tem que estar aberto para ouvir e saber que, né, não somos experts em tudo e vamos trabalhar junto para que a gente faça uma contribuição, né? Uma junção entre a experiência que temos, né? Sabendo muitas vezes aquilo que pode funcionar, aquilo que eventualmente pode ter seus riscos, e vamos modelar o que pode funcionar, vamos modelar o risco também. Né? Olha que legal, eu poder simular cenários de uma forma muito mais ágil que antes eu não podia. Né? Então a gente tem ciclo SNOP. Né? Não é muito legal poder chegar no SNOP e na reunião lá e simular, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Antes eu tinha que voltar, fazer a simulação A, B, C, não deu certo, arruma, junta muitas planilhas e não sei o quê. Né? Não estou falando que nós estamos lá não, tá? Mas esse é o caminho que eu vejo. Né? E eu queria só fazer um comentário, você falou de Excel. Cara, de novo, visão de processo. Porque existem processos que são não tão relevantes para a empresa que tá tudo bem estar no Excel, cara. Total. Eu penso assim. Não sei se eu tô certo, mas existem processos que são muito complexos e levam muito tempo para fazer, envolve muito. Esse sim, cara. Esse você vai lá e tenta digitalizar, né, com uma ferramenta que funcione. Seja. Isso é outra coisa que mudou ao longo do tempo, né? Tem muita ferramenta que e aí eu posso estar falando até conta nesse texto, me desculpa, mas tem muita ferramenta que é de mercado e você vai tentar implementar na empresa e vai ter customização A, B, C, cara, e fica um negócio que às vezes fica um Frankenstein. Total. Você tem que pensar muito bem que muitas vezes o caminho vai ser você trazer gente que sabe fazer as coisas e digitalizar você mesmo. Total. Criar alguma coisa própria. E você não está jogando contra o patrimônio, não. Quando você fala do Excel, o Excel primeiro assim, né? Acho que Excel e PowerPoint a Microsoft arrebentou. A gente nunca vai se livrar de Excel e PowerPoint. A gente sempre vai precisar desses caras. E realmente tem processo que não dá para digitalizar, e outra, se automatiza via Excel. Não tem crise nenhuma. Perfeito. E no ecossistema NSTEC a gente fala muito para o cliente. Você sinalizou algo importante que eu atribuo a pessoas, que é processo. O processo são as pessoas quem criam e seguem ou não. Por alguma resistência, enfim, etc. E tal. Quando a gente vai levar uma tecnologia para o mercado, eu sento com o meu cliente, essa é uma discussão importante. Eu falo, olha, eu tenho uma tecnologia aqui, no grupo NSTEC a gente tem mais de 100 soluções para logística, das 27 empresas que hoje estão no grupo NSTEC. Eu falo para o meu cliente assim, cara, eu resolvo o teu problema em 30 dias. Eu coloco luz em tua operação. Do ponto de vista logístico, eu consigo dizer para você onde é que está o teu caminhão, eu consigo dizer para você o seu ETA, toda a parte. Só que se você não organizar os teus processos internos, se você não definir suas regras de negócio, se as tuas pessoas não estiverem aculturadas nessa nova mecânica, com 30 dias eu ponho sua operação online, com 40 você diz que minha tecnologia não funciona. Porque a tecnologia é uma camisa que veste processo. Não o contrário. Não o contrário. Isso aí. Sacou? E as empresas, pela minha experiência, eu tenho visto, elas querem encontrar uma tecnologia milagrosa no mercado que vai resolver o problema dela. Como você disse, não vai acontecer. Cara, isso é uma armadilha tremenda. Para não cair nessa armadilha, olha, você tem que pensar bem. Porque é muito fácil cair nessa armadilha. Total. Parece que é a solução milagrosa que vai chegar e vai resolver os seus problemas. E é o que você falou. Não vai. Legal. Botelho, agora eu queria, assim, acho que 2 assuntos super importantes, né, atualmente. Tecnologia e o outro para mim é SG, né, que deve estar na pauta de você lá mais do que nunca, né? Ainda mais Suzano, papel. Floresta. Como é que é isso para vocês? Você tem alguns projetos rolando? Como é que tá isso lá? Eu acho que isso está no cerne da Suzano, né? A gente tem um propósito lá que é renovar a vida a partir da árvore. Então, isso permeia toda a organização. Então,
Quando a gente fala que a gente atinge mais de 2 bilhões de pessoas com produtos da Suzano, né, a gente fica muito orgulhoso disso e a gente está muito inserido nessa cadeia, né, de uma cadeia mais sustentável, né, a gente tem uma questão de fazer com que os produtos da Suzano sejam cada vez mais utilizados, né, na substituição ao plástico. Então, isso é uma jornada, né? Tem aplicações que vão funcionar, tem aplicações que não vão funcionar, mas é uma jornada assim de longo prazo que a Suzano acredita muito que é o caminho. E a gente busca fazer isso, né, não só numa questão comercial, né, de venda de produtos, mas também numa questão, num olhar mais holístico sobre o ESG. Então, tanto no E, quanto no S, quanto no G. Então, a Suzano tem metas aí de longo prazo, né, de tirar mais de 200 mil famílias da pobreza na região onde ela está inserida, né? Tem metas sociais também com comunidades próximas, né? Outro dia eu estava numa fábrica lá e até levei para casa um produto de horta, né? Hortifruti ali, que são feitos na região. Abastece o restaurante da fábrica, mas também você pode levar para casa, né? A gente busca fazer as premiações que a gente faz ali, né, para as pessoas com... tem criadores que criam mel dentro de algumas regiões ali, então os próximos anos a gente fomenta isso também, a gente pega esse mel e leva para dentro e vende isso para eles venderem dentro da própria Suzano, ou a gente premia, né? Aqueles brindes também, fazemos isso interno, né? Sempre tentando juntar, né, essa questão social com a questão da empresa. Na questão de governança, né? A governança da Suzano acho que é bastante estruturada também, né? E na questão de ambiental mesmo, né? Do environment, aí acho que nem se fala, né? A gente tem florestas 100% plantadas, né? E estamos no Brasil inteiro, né? Com mais aí de 2 milhões de hectares, né? Boa parte deles são preservação, né? Não vou saber o número preciso aqui, mas por volta de metade disso, né? Que faz parte aí também da estratégia da Suzano. A Suzano está junto com outras empresas em projetos de conservação, né, no Brasil também, para conservar florestas e até renovar florestas, né, que estão degradadas. Então isso está no nosso DNA. A gente, em todos os projetos que a gente faz, tem o fator redução de emissão, né? Então eu vou olhar para... aumentei a ocupação dos caminhões, melhorei a eficiência, melhorei a emissão, né? Estou usando veículos maiores também. Estou usando modais, né? Você falou aqui de ferrovia, hidrovia, etc. Que também levam a emissão menor. Então, isso tudo entra nos nossos cálculos para mostrar isso. Dentro da de logística, lá, por exemplo, a gente tem um fórum de sustentabilidade, onde eu olho junto com o time lá para todas as nuances desse aspecto, né? Porque às vezes se resume muito, o pessoal fica muito focado ali, vamos pôr caminhão elétrico, vamos pôr empilhadeira elétrica. Tem também, mas não é só isso. A gente, né, tem já 6 centros de distribuição nossos que tem painel solar em cima para fazer abastecimento de energia solar. Mas na minha região não tem sol. Ótimo, vamos no Mercado Livre, vamos tentar comprar energia, né, de alguém que está fornecendo energia eólica. Né? Isso tudo é possível hoje dentro do mercado brasileiro. Coleta de água, a gente tem muitos centros de distribuição, coleta água para uso, não para beber, né, mas para limpar e tal, a gente coleta água, armazena, para poder fazer essa limpeza. Até nas questões mais voltadas à movimentação, né? Todo mundo, não é todo mundo, né? Mas boa parte das empresas usam pallet, certo? Uhum. Vamos tentar fazer a logística reversa do pallet também, né? Questão ambiental, né? Também está aí. A questão do envoltório do pallet, né? Tem muito plástico, né? Stretch. Então, a gente também tem as coletas do stretch para destinar ele corretamente, né? Tem até a gente faz Open Innovation lá, que a gente chama de startup, para resolver esses problemas também. Então, eu te falo que, de fato, está no cerne e tem governança também em relação a isso. Legal, muito bacana. Só para não passar desapercebido, que foi um fato que me chamou a atenção, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Mas você falou que 100% das florestas são plantadas. Perfeito. Ou seja, cara, Suzano não derruba nenhuma árvore que ela não tenha plantado. Que para mim é algo assim, sim, incrível, considerando o volume de papel que se é consumido e produzido. Sim, né? Sim, não. Acho que é super relevante. O processo de civicultura é muito forte. Fortíssimo. É incrível. Legal. Botelho, agora eu queria saber de você aí, de toda a tua jornada profissional, né, que você já contou aqui pra gente.
qual foi o projeto mais importante ou mais impactante assim da tua carreira que você já teve? Boa pergunta também. Eu acho que o momento e o que pode se transformar num projeto que foi mais impactante para mim foi esse pós-pandêmico que eu falei para vocês. Porque realmente estava uma situação muito difícil de escoamento na logística internacional. Não tinha alternativa para fazer o escoamento para os países onde a gente exporta para mais de 60 países. E eu estava acumulando muito estoque no Brasil. Estava muito difícil nesse sentido. A gente até falando em parar os equipamentos, porque de fato o escoamento estava difícil. E aí encontrar essas alternativas que eu citei para vocês aqui, eu acho que foi um projeto não só meu, mas participei, né, fortemente ali, que são coisas que se fosse fazer mais do mesmo, você não ia conseguir de jeito nenhum. Então esse foi de fato um momento difícil, mas que a gente conseguiu ali resiliência, fala com um, fala com o outro, tenta A, tenta B, né, visão de negócio, que muitas vezes vai sair um pouco mais caro, mas vamos conseguir fazer, né? Apoio interno também é importante, né? Porque muitas vezes você pode falar, mas isso aí vai custar mais, não quero que faça. Não, vamos tentar fazer visão de negócio e tudo. Então isso para mim foi fundamental ali. Tá, então eu estaria esse. O projeto da cabotagem também foi um projeto bonito, né? Da Votorantim lá também foi um projeto bonito. Legal. Me orgulho muito aí porque foi o primeiro navio especializado em cimento a rodar na costa brasileira. Ah, é? Não é qualquer coisa mesmo. É um projeto inovador para a época, né? Estamos falando de quantos anos atrás? Estamos falando de 2018. Inovador. Legal. Agora, me diz aí, que conselho que você dá pro pessoal aí que está nessa vida, que a gente sabe que é uma vida bastante corrida, né, no nosso setor, para separar ou não a vida pessoal da profissional? Como é que é isso pro Botelho? Eu comentei um pouco aqui, eu acho que não tem muito como separar o ser humano do profissional. Óbvio que tem temas que são mais pessoais e tudo, mas você chegou ali para trabalhar, você não chegou só para trabalhar, você chegou com, né, com as coisas que acontecem na sua casa, etc. Você tenta separar, mas nem sempre é assim, né? Então, a gente tem esse olhar aí que o pessoal hoje está falando mais humanizado, mas para mim nada mais é do que uma relação mais pessoal, mais próxima, que vai ajudar, né? Não vai resolver todos os problemas, mas vai ajudar muito na você ser uma pessoa que olha para esse olhar e com um olhar empático, né? Que nada mais é também do que se colocar na posição do outro, né? Às vezes está passando por um problema familiar, às vezes está passando por um momento mais difícil, às vezes tem questões profissionais. Óbvio que você não vai conseguir resolver todos os problemas, e nem os problemas que eventualmente não são os seus. Mas ter um pouco de empatia e saber que está no momento A ou B, né? E direcionar mais para um lado ou para o outro, ou ajudar a tentar resolver o problema. Eu acho que esse olhar traz muita relação de confiança, que é outro fator que, para mim, não tem equipe se não tiver confiança. Total. Por mais que você esteja mudando de área, etc., você vai buscar criar essa relação de confiança, que para mim é fundamental. Então, e esse olhar mais humano ou mais empático também, eu acho que faz toda a diferença para criar essa relação de confiança. E eu acredito também muito no... Tem até um livro do Adam, acho que Adam, estou tentando lembrar sobre o nome dele, um cara lá dos Estados Unidos, que chama Dar e Receber. Então, tem pessoas que são, ele fala lá, né, tem pessoas que são muito de dar, givers, né, que ele fala em inglês, e tem outros que são takers. Você não deveria ser nem tão giver ao ponto de ser ingênuo, e nem tão taker ao ponto de ser uma pessoa, entre aspas, tóxica. E eu sou muito dessa linha. Eu acho que você tem que primeiro oferecer a mão amiga, obviamente se a pessoa começar, né, a parecer que está usufruindo demais, né, e sendo taker, você fala, opa, peraí, mas a mão amiga eu acho que é o primeiro caminho. Eu sempre busco também ajudar, por mais que não seja tanto ali do meu métier, e eu sei que isso talvez não venha através daquela pessoa a retribuição, mas cara, algum momento vai vir, né? E a gente se sente muito feliz quando a gente faz isso também. Já trabalha usando diversos, lembrei aqui, programas de voluntariado também, me elenco lá também, me alisto lá para poder também participar.
Legal. Você acha que faz sentido, nessa linha que você falou, a eterna discussão, hoje a gente ouve falar das power skills, né? A discussão das soft skills e das skills mais duras, das hard skills, enfim, numa relevância de carreira. Eu vou te colocar de novo para dar peso, tá? A importância de você chegar lá, dizem por aí, né? Que você chegar numa posição de diretoria, se leva, enfim, liderança não é tão difícil. Se manter nela com sucesso durante muito tempo é o grande desafio. Eu acredito que as pessoas chegam muito na posição por competências hards, claro, mas as soft skills também são fundamentais. Mas na tua experiência, o quanto você acha de relevante? Qual o peso que você daria? 50-50? Você tem que ser muito bom tecnicamente, mas também as soft skills como relacionamento, pensamento crítico, trabalho em equipe, etc e tal, é mais relevante em algum ponto. Há quem dá 70-30, há quem dá 50-50. Como é que você vê isso numa carreira bem sucedida no mundo moderno, na nova economia? Eu vejo que isso é um mix que vai mudando ao longo da sua carreira. Talvez no início de carreira você está mais ali no técnico e tentando aprender o técnico, né? E dialogando no técnico e se desenvolvendo no técnico. E à medida que você vai se desenvolvendo e vai crescendo dentro da organização, ou no mercado, né? O empreendedor também tem que ter isso. Total. Você vai caminhando para um peso de inteligência emocional ou soft skills, como você colocou, maior. Porque você vai estar liderando pessoas e pessoas não são tão técnico assim, né? Sim. Aliás, é o contrário. Né? Então, você vai ter que entender e como é que liderar pessoas. Por isso que, às vezes entram líderes em organizações e falam, esse cara não conhece nada desse assunto, essa mulher não conhece. Mas ele tem inteligência emocional, sabe liderar o time, sabe conduzir. Nem sempre vai ter aquele skill técnico, mas sabe, né, como chegar lá, como dar liberdade para as pessoas trabalharem, como dar autonomia. Eu vejo que isso vai mudando ao longo da carreira. Quando você chega a uma posição de CEO, etc., cara, mais ainda. Porque você não vai estar ali no dia a dia fazendo. Você tem que, né, se cercar que você tem uma boa estrutura organizacional, você tem uma boa governança e você tem pessoas que vão fazer, né, e vão tocar aquilo adiante. Você tem que ter uma visão muito mais estratégica, muito mais no sentido de conectar pontos que por hora não eram conectados, né? E essa visão de futuro e de para onde a sociedade está indo também, que, cara, eu admiro quem tem, porque é muito difícil mesmo. Botelho, agora a gente tem uma pergunta de um outro convidado nosso, deixou aí para você. Bom, a pergunta dele é: como é que a gente faz para sair do Brasil, aí, de um país em desenvolvimento, para um país desenvolvido? O que você pode dizer aí? Boa. Pergunta boa também. Olha, se eu pudesse falar uma coisa, eu diria que é a educação. Que, para mim, transforma. Então, se a gente conseguir seguir exemplos de países como a Coreia, né? Educação, a gente vai certamente mudar o patamar desse país. Excelente, cara. Acho que é a melhor resposta que podia ser dada para essa pergunta. E o que você pode deixar de pergunta para um próximo convidado nosso aí? Boa. Eu acho que nessa linha até, como é que a gente faz para o Brasil se tornar o celeiro dos profissionais de logística e supply chain, nível mundial? Legal. Imaginação a gente tem, né? Jogo de cintura também. Né? Por que quando você quer se aprofundar num tema, você vai fazer um MBA no MIT? Por que não pode ser no Brasil? Pode ser, Total. Verdade. Já que a gente tem essa dificuldade toda, extensão de terra, rodoviarização, tributos, uma loucura, uma coxa de retalho de modal. Faz sentido. Né? Deveria ser aqui a especialização em logística. Muito bom. Em supply chain. Legal. Agora a gente vai para um quadro para finalizar o nosso podcast aqui, que é o quadro Pensei e Falei. Vou te fazer algumas perguntas, bate bola, responda. Pode ficar bem à vontade aí do jeito que você quiser, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Renovar. Conhecimento ou experiência? Não pode falar os dois, né? Pode. Então os dois. Terceirizar ou primarizar a logística? Cara, depende. Já fiz os dois. Depende de que fase. Fiz os dois. Não, porque, de novo, né? Tributos, etc. Tá bom. ES ou G? Os três, cara. Você não tem que ser os três.
Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Eu mesmo. Legal. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Eu valorizo caráter. Legal. Um profissional que te inspira? Olha, uma pessoa que me inspira é o Ayrton Senna. Legal. Bela escolha. Ícone do esporte e da vida. Um fenômeno, né? De resiliência, reconstrução, persistência, estratégia. Muito bom. Legal. Qual o maior déficit do setor de logística no Brasil? Profissionais. E como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Eu vejo bem melhor. Eu acho que ferrovia vai crescer, cabotagem vai crescer, acho que tecnologia vai crescer. Acho que a gente vai evoluir bastante. Legal. Botelho, queria te agradecer demais, cara. Foi muito legal. Uma aula aí, né, Aquiles? Porra. Acho que muita coisa boa aí. Muita bagagem. Que ficou na mesa. Então, queria te agradecer muito aí por ter dispensado um tempo aqui para estar aqui com a gente, para compartilhar aí tuas experiências, teus conhecimentos com o nosso público. Valeu. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco, da minha trajetória, do que eu já passei. Acredito muito nisso, né? Eu falei para vocês aqui no desenvolvimento e parte disso é compartilhar. Sem dúvida. A gente tem um lema lá que é compartilhar e gerar valor. Eu acho que dessa forma a gente cresce a empresa, cresce o país que a gente quer ver pela frente. Certeza que você gerou muito valor aí pro pessoal que está nos ouvindo, né, Aquiles? Gerou, sem dúvida. Obrigado pela tua participação aqui também comigo, para me ajudar aí a conduzir esse papo. Obrigado e prazer. Pô, foi um prazer porque o Botelho, nos bastidores aqui, acho que a gente vai ter menos de 1% de corte, não rejeitou nenhuma pergunta, respondeu tudo de forma muito genuína, a gente percebe verdade em tua palavra, no que você fala. Então foi um prazerzaço, Bob. Obrigado pelo convite de estar aqui. Boa. Pessoal, então a gente vai chegando aí mais no final de mais um episódio do NS TechCast. Tenho certeza que vocês aproveitaram bastante. A gente espera vocês aí numa próxima entrevista. Até mais.